Bom dia, vamos para a nossa aula de História. A gente está trabalhando a unidade 3, né, sobre a imigração. E agora nós vamos ver um pouco mais, certo? Agora nós vamos ver como é que ficou aqui no Brasil. É o capítulo 2, abram aí, por favor, na página 72 e vamos até a 74, tá bom? Vamos acompanhar a leitura então. Leia o trecho da cantiga. Itália bela, mostra-se gentil e os filhos teus não vão te abandonar. Senão, irão todos para o Brasil e não se lembrarão de retornar. A fome é visível em nossa cara e não há o remédio para curá-la. E entre nós escuta-se dizer: eu vou para onde há colheita de café. Então, esse trecho aqui dessa cantiga é uma cantiga italiana de origem popular, ok? Então, qual era o país onde se cantava essa cantiga? Né? Tá lá dizendo. Podem voltar ao slide, né? O vídeo e ver onde é que estava sendo cantada essa cantiga. Onde é que era? Na Itália, né? Então, era cantada lá pelos italianos no século XIX, certo? Porque as pessoas que viviam nesse país queriam abandoná-lo. O que estava acontecendo lá que eles queriam sair da Itália para ir para outro país? Porque eles estavam sofrendo com o quê? Com a fome, né? Estava tendo uma fome muito severa lá, por vários motivos, que ainda acontecem em vários países hoje em dia, mas no século XIX foi bem marcante, certo? Que trabalho elas pretendiam realizar no Brasil? No caso, elas estavam saindo da Itália para vir para o Brasil. Qual era o trabalho que elas iam realizar aqui? Trabalhar na colheita de café, certo? Porque nessa época o Brasil, no século XIX, a colheita de café ela estava bem mesmo em alta, né? Estava bem desenvolvida. Então foi preciso trazer muitos trabalhadores de fora para cá. Como é que estava na Europa no século XIX? A população estava aumentando, vários países estavam em guerra e havia muita pobreza, principalmente entre os camponeses. Então pensem bem, com a população crescendo, né? O país entrando em guerra, alguns, né? E a pobreza muito alta, principalmente entre as camadas mais simples, no caso os camponeses. Então a tendência era o quê? A população está passando fome. Não tinha emprego para todo mundo, certo? O país estava numa situação, numa crise econômica, financeira, não tinha como estar dando emprego para as pessoas. Então a solução era a pessoa sair daquele lugar porque eles não iam, né? Entre outras palavras, morrer de fome. Então isso aí é a imagem, gente, de um país da Europa em que famílias inteiras ficavam nas calçadas pedindo, né, esmolas ou ali aguardando a ajuda de alguém para poder ter o que comer durante o dia. Essa daí é uma casa, né, o estilo de uma casa dos camponeses, como é que era por dentro, certo? O estilo era uma coisa bem simples, tá vendo, ó? Certo? Os pratos bem simples, os talheres. Assim era o cotidiano das pessoas que viviam na Europa no século XIX, as pessoas mais pobres, né? As pessoas mais simples. Olha aí, ó. Chegava a esse nível aí, uma casa, né, de taipa, praticamente caindo, né? Quase no chão. Mas essa era a realidade dos europeus, tá? E o Brasil, como é que estava nesse século aí? Como é que estava nessa época? Cultivo de café crescendo, necessitava de mão de obra, o tráfico de escravos foi proibido e camponeses europeus vindo trabalhar. Então, como eu falei, aqui no Brasil a colheita de café estava só aumentando, tinha muitos pés de café, a terra era muito propícia para o plantio do café, então eles plantavam muito. E eram muitas mudas de café, muitos pés de café, o pessoal não dava conta aqui. Aí precisava de alguém para trabalhar, certo? Imagina hectares e hectares, né? Extensões de terra cheias de café. O tráfico de escravos, os negros, foi proibido. Por quê? Porque foi assinada a Lei Áurea. Então, todos os escravos estavam libertos. Então, eles não iam mais trabalhar de graça, certo? E aí, a solução, na época, foi trazer imigrantes da Europa para trabalhar no Brasil. Só que ia ser diferente. Eles não iam trabalhar
né, de graça, como os negros estavam trabalhando, certo? A expectativa dos imigrantes. Então, quando eles ficaram sabendo que aqui no Brasil estava, né, vamos dizer, esse paraíso, certo? Aí eles pensaram, se eu for para lá eu vou ter meu próprio pedaço de terra, vou ganhar muito dinheiro, certo? Ah, então eu vou. Imagina, né, você está numa situação difícil aqui e de repente diz assim, olha, tem solução para você. Tem esperança de um lugar melhor. Claro que você vai, né? Então foi isso que aconteceu. Eles pensaram, nós vamos ter nosso próprio pedaço de terra, não vou mais passar fome, ainda vou ganhar muito dinheiro. O que faziam os imigrantes então com essa expectativa? Eles vendiam tudo que eles tinham, alguns já tinham, né, uma casinha simples, mas tinha os móveis, pois eles se desfaziam de tudo, vendiam tudo e embarcavam para onde? Para o Brasil, certo? Qual era a realidade? Eles passavam por uma viagem muito sofrida, era muita gente no navio. Os navios, a alimentação era precária, falta de higiene, certo? Pela falta de higiene, como eu já falei em aulas anteriores, vinha doenças como o quê? Cólera, malária e sarampo. Foram doenças que mataram muitas, milhares de pessoas na época. Nós estamos passando por essa pandemia aí do Covid. Muitas das vezes, ou a maior parte das vezes, é por falta de higiene, né? Então, assim, a falta de higiene, ela causa várias doenças severas. Até se descobrir a cura, como hoje tem doenças que já foram erradicadas, ou seja, elas não existem mais, mas tem outras que existem, como o sarampo. Ela existe, mas já tem a vacina, tem cura, né? Certo? Olha aí, a viagem. Olha como era. Gente, olha o tanto de imigrante. Aqui, para tudo quanto é lado que você vê desse navio aqui tem gente. Aí o que acontecia? Quando alguém, né, se contaminava com algum desses vírus, dessas bactérias, dessas doenças, e aí não, elas eram isoladas numa parte do navio, apesar de tudo isso aí, de tanta gente, ainda tinha lugar que dava para isolar, mas mesmo assim ainda contaminava uma grande parcela de pessoas, certo? Elas ficavam isoladas. Aí quando não resistiam de tal forma, elas acabavam morrendo, né? E eles não levavam o corpo de volta para a Itália ou para o seu país de origem, ou traziam para o Brasil. Eram lançadas ao mar, certo? Então, ficava pelo mar mesmo. Então, era triste, né? Você imagina, sua família de repente vai pai, mãe, filho e filha. E só volta a mãe e a filha, ou o pai e a filha, ou então vice-versa, né? Porque perderam por uma doença, certo? Então, essa era a realidade das viagens dos imigrantes. Aqui é o desembarque de imigrantes no Porto de Santos, em 1907, certo? Então desciam no Porto de Santos, em São Paulo. Esse porto era o maior que tinha, né? E o mais destacado, certo? Descia a grande quantidade de imigrantes. E aí eles desembarcavam no Porto de Santos, depois eles eram levados para São Paulo, a cidade, e ficavam em hospedarias, certo? Tipo hotéis, certo? Mantidas pelo governo. O governo é que bancava tudo para manter os imigrantes aqui no Brasil. Aí o que funcionava lá, certo? Além de abrigar os imigrantes, ela serviu como o quê? Como local de contratação de trabalhadores. Então também era um escritório, vamos dizer, em que eram contratadas pessoas que iam trabalhar nas fazendas. Então o fazendeiro chegava lá, olha, eu quero tantas pessoas para trabalhar, tantas famílias, ia a família toda. Não separava ninguém, ia pai, mãe e filho, tudo junto. Não era que nem os escravos, que cada um era separado. Se falava o mesmo idioma, eles eram separados, né? Mas os imigrantes europeus não. Se tinha família, todos iam para o mesmo lugar. E a maior delas, dessas hospedarias ficava onde? No bairro do Brás, lá em São Paulo também, era a maior delas. Então aí tem uma imagem, né, de imigrantes, certo? Na frente de uma das hospedarias, certo? Olha o tanto de gente, vieram milhares de imigrantes, de várias nacionalidades. A Itália mandou muitos japoneses também, certo? Mas vieram de outros lugares. Bom, gente, então, essa foi a nossa aula, certo? Nós vamos terminar ela novamente com as saudações
de outros países, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido. Deem uma lida nessas páginas, por favor, certo? Faça um breve resumo dessa aula no caderno para mandar para mim, para ver o que vocês entenderam da aula, tá legal? Beijos, até a próxima.